O que um líder de uma religião significa, seja ele um sacerdote, um pastor, um apóstolo, que virou moda agora ser apóstolo, e eles se intitulam apóstolos, bispo. O que isso significa? Não significa exatamente nada. O que significa eles dizer que são representantes de Deus, ir ao templo, praticar as suas cerimônias religiosas. Isto não quer dizer nada. Jesus conta essa história na passagem do bom samaritano, confrontando contra a religião e o sistema dessa religião, os representantes dessa organização religiosa. É como Jesus faria hoje, porque se tornou cada vez mais pior. Esses líderes, esses representantes de Deus, entre aspas, que se dizem ser representantes de Deus, que se diz porta-voz de Deus. A história começa assim. Jesus interroga eles e eles: que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: conhece os mandamentos? Porque eles estavam vivendo sobre a lei, porque a graça começa depois da morte e ressurreição do Verbo eterno de Deus, Jesus Cristo. E ele disse: conheço. E Jesus disse: vai e faz, e terás a vida eterna. Mas ele olha para Jesus e diz: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Esse sacerdote, representante da religião, e que se dizia representante de Deus, ele sobe para Jerusalém. Ele vai fazer os rituais religiosos, suas práticas religiosas dentro do templo, pegar a oferta, ele vai ministrar as escrituras. E aparentemente quem olha para esses homens acham que eles significam alguma coisa. Mas para Jesus isto não significa nada. Porque o significado de tudo é aquele que representa Jesus no próximo. Este homem estava no templo, estava pegando os dízimos e as ofertas e ministrando as escrituras, e terminando o culto, ele desce de Jerusalém, e ao descer de Jerusalém ele passa em Jericó, nas estradas de Jericó, montanhosa, e ele vê um homem caído quase meio morto, sangrando, gemendo. E o texto diz que ele passa de largo. E vem ainda o levita e vê e passa de largo. Esses são os representantes do sistema da religião. Esses são os sacerdotes, os bispos,
que pensam que a obra de Deus é simplesmente comandar as pessoas, é fazer com que as pessoas carreguem cargas pesadíssimas sobre os seus ombros e eles nem com o dedo movem uma palha. Tudo que eles querem é posição, é fama, grana, dinheiro. Mas diante da situação em que aquele homem caído, quase meio morto, ele não dá a mínima. Ali estava a obra de Deus. A obra de Deus é socorrer os necessitados. A obra de Deus não é você dar palestra ou ministrar para multidões em cima de um púlpito todo engravatado, cobrando rios de dinheiro por aquela mensagem, porque jamais Jesus Cristo aceitaria isso ou concordaria isto. Um apóstolo ou alguém que se diz estar nele, que é enviado por ele, ministrar por dinheiro, por grana e fazer do evangelho profissão, meio de ganhar dinheiro. Só os cegos, só o gado adestrado que não pode compreender e não pode entender essas coisas. O que é um pastor? O que é um sacerdote? O que é um bispo? O que é um apóstolo? Não é absolutamente nada. Agora, o que é um discípulo, por mais simples que ele seja, quando ele chega diante das necessidades, como bom samaritano, o texto diz que quando ele vê aquele homem caído, quase meio morto, ele apressadamente, cheio de compaixão e de misericórdia, ele desce da sua cavalgadura, cheio de amor, cheio de misericórdia. Isto é obra de Deus. O que passa disso não tem nada a ver com obra de Deus. Pregar o evangelho, trazer uma mensagem bonita, é apenas o meio, é a bondade de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, por aquele que anuncia o evangelho de Cristo, não por grana, não por status, não por interesse, porque todos esses que fazem carreira da pregação do evangelho, que faz do reino de Deus meio de ganhar grana, está com seus dias contados para chegar diante dele e ser reprovado. E não adianta naquele dia dizer: olha, em teu nome expulsamos demônios, curemos enfermos e realizamos prodígios e maravilhas. Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então o título de apóstolo, pastor, sacerdote não significa nada. O verdadeiro significado daquele que é discípulo de Jesus e que pratica a obra de Cristo é socorrer os necessitados, é ir de encontro aos necessitados. Templos não significa nada para Jesus, pois Jesus foi quem profetizou a destruição do templo de Jerusalém. Templo não significa nada, pois foi Jesus que disse que não é em Jerusalém que deveria ser adorado, nem no Monte Gerizim, no templo de Samaria.
Mas os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. É uma verdadeira idolatria por templos, pela instituição, pela sua denominação e pelo seu líder religioso. São idólatras e não conseguem viver fora disso. Mas Jesus, quando chama para fora os seus, ele está apto para viver fora do sistema religioso, fora da religião. E ele não precisa da religião para viver o evangelho de Jesus.